Olá, equipe gestora e professores. Como todos bem sabem, foi encaminhado o documento orientador de priorização curricular para todas as escolas e hoje faremos uma apresentação inicial do documento. Reforço que a CEMED continuará com ações formativas para apoiar as escolas nesse processo de priorização curricular, juntamente com todos os professores. Diante do distanciamento social ocasionado pela pandemia, a CEMED organizou ações prioritárias, de acordo com o mapa de risco pedagógico e financeiro, adotando assim estratégias para que os alunos continuem a ter acesso à educação, mesmo que de forma não presencial. Foi preciso repensar a aprendizagem na perspectiva do ensino remoto, tendo assim um calendário atípico para o ano de 2020. Dessa maneira, partindo da necessidade atual da rede e embasado no parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação, surge a ação de priorização curricular do referencial curricular do Estado de Rondônia. E aí trazemos 3 reflexões importantes que nos levam a pensar na necessidade da priorização curricular, levando em consideração o que já realizamos e o que ainda temos que fazer em relação ao desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos, sendo elas. Então, temos aí como primeira reflexão, como o currículo da escola foi pensado antes da pandemia? Quais as aprendizagens foram inicialmente? Segunda reflexão, considerando os desafios do ano letivo de 2020, podemos ajustar o planejamento bimestral para estabelecer prioridades na aprendizagem? Terceira e última reflexão, podemos estabelecer prioridades de aprendizagem? Quais são as habilidades prioritárias para o avanço dos nossos alunos neste ano letivo? E o que queremos alcançar com esta ação? Então, essa ação tem como objetivo fortalecer o planejamento pedagógico bimestral e o processo de implementação do referencial curricular de Rondônia, e permitindo, assim, mais foco, estabelecendo as prioridades para a aprendizagem dos estudantes dentro do ano letivo de 2020. Nós temos como foco no processo de priorização o planejamento do professor. A priorização curricular seguirá o mesmo caminho do que já acontece nas escolas, porém, nesse momento, ela precisa ser revista, considerando a priorização de habilidades, como bem representa a figura ilustrada nesta apresentação. Temos, primeiramente, o planejamento para o ano letivo, ou seja, o plano de curso, em seguida o planejamento bimestral e assim as habilidades prioritárias que estarão no planejamento pedagógico das atividades. Assim, percebemos nessa apresentação que é possível visualizar o produto da priorização e também fazer uma conexão da priorização com o uso do referencial curricular de Rondônia. O documento está estruturado da seguinte maneira. Primeiro temos uma justificativa para que se tenha a compreensão do que é priorização curricular. Segundo, os critérios elencados que foram adotados pela Secretaria Municipal de Educação e que devem ser considerados no processo de priorização. E o terceiro, como realizar a priorização na escola. É importante que, conforme representa a figura, que a escola se prepare para a priorização curricular, necessitando, assim, ter uma bagagem de conhecimento, disponibilizando materiais para toda a equipe escolar e garantindo a apropriação do documento orientador, conhecer e compreender os critérios de priorização, conhecer o passo a passo do processo de priorização. Esse passo a passo, ele tem que ser realizado da seguinte forma. Nós temos 2 categorias principais. A primeira categoria, que é a seleção das habilidades priorizadas a partir do referencial curricular de Rondônia, e planejamento das atividades pedagógicas. Aqui na seleção das atividades priorizadas, nós temos 2 passos. O primeiro passo
é de leitura do referencial e material de apoio ao planejamento. Material de apoio é o plano de curso, o plano de aula, e visualizar dentro disso as suas habilidades, para que passe para o segundo passo, que é a definição das habilidades priorizadas a partir dos critérios estabelecidos. O terceiro passo, elaboração do cronograma de atividades, e um quarto passo de elaboração das aulas a partir das habilidades priorizadas. Esses são os passos gerais que o professor deve seguir dentro do fluxo de planejamento pedagógico da escola para realizar o processo de priorização, conforme orientações da CEMED constantes aqui no nosso documento orientador. Para cada passo, tem um quadro de orientações. Então, nesse quadro, você vai encontrar o objetivo do passo, os materiais que você vai precisar utilizar, o passo a passo e o que se espera no final do processo de cada passo. Temos aqui também o nosso cronograma aí para o processo de implementação da priorização. Iniciamos dia 9/7 com o envio do documento orientador para as escolas, com o objetivo de entregar oficialmente o documento. 13/7, reunião com gestores, com o objetivo de comunicar oficialmente sobre a estratégia e a implementação. 13/7 a 22/7, a apropriação do documento orientador nas escolas, com o objetivo de promover o entendimento dos educadores sobre o processo de priorização curricular. 23/7 a 6/8, o recesso escolar. Ao retornar do recesso, é muito importante que você, professor, oferte atividades de revisão referente ao bimestre anterior, para que, ao retorno, possa se dedicar à seleção das habilidades prioritárias. Com isso, de 7/8 a 14/8, é o momento de planejamento da priorização para o terceiro bimestre. O objetivo de realizar o planejamento das aprendizagens do terceiro bimestre com base na priorização curricular. 17/8 em diante, as escolas planejam as atividades com base no currículo priorizado, com o objetivo de elaborar os cronogramas de atividade das escolas a partir das habilidades priorizadas. Como a CEMED vai apoiar as escolas? Iniciamos esse apoio com um documento orientador, no qual consta todos os passos para esse processo de priorização do referencial curricular de Rondônia, além de materiais de apoio didático a esse processo, e continuaremos também ofertando momentos de formação. Teremos a trilha formativa com vídeos, com cards para engajamento e dicas para priorização, além de todo um apoio técnico no monitoramento e acompanhamento pedagógico da equipe da CEMED, junto às escolas. Então, essa foi a nossa apresentação inicial e nos colocamos à disposição de todos vocês. Um bom trabalho a todos. Então, vamos lá. Primeira etapa que tem que acontecer na sequência didática. Eu preciso ter um diagnóstico inicial. Então, o professor precisa fazer esse diagnóstico antes de iniciar qualquer sequência didática. Esse diagnóstico ele vai nortear, inclusive, o planejamento ou até mesmo a adaptação, porque às vezes eu já tenho uma sequência didática pronta, que a escola está trabalhando, mas que eu preciso adaptar para os meus alunos. Então, esse diagnóstico inicial vai me ajudar a adaptar ou não essa sequência. Depois, a partir desse diagnóstico, eu terei os meus objetivos. Para alcançar esses objetivos, eu tenho que traçar as estratégias. Depois, eu tenho também a avaliação, que ela aqui está, né,
numa sequência como última, mas ela está presente em todo o processo da sequência didática, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, pode passar, Ariane, a gente vai ver cada etapa dessa detalhadamente. Então, a primeira coisa, o diagnóstico inicial. Então, para o professor que vai elaborar uma sequência didática ou vai trabalhar uma sequência didática com os seus alunos, ele precisa fazer esse diagnóstico inicial. Antes de fazer esse diagnóstico com os alunos, esse professor ele precisa fazer o diagnóstico do ambiente, do contexto que ele está. Então, em que escola que eu estou trabalhando? Quem é esse público da escola? Aí sim, quem são os meus alunos, qual é o nível de conhecimento que esses alunos têm. Então, tudo isso vai influenciar no andamento, no sucesso ou não da minha sequência didática. Então, a primeira coisa, o que os meus alunos já sabem? Então, eu preciso saber de onde partir. Preciso saber de coisas que eu não preciso ficar inserindo ou trabalhando na sequência didática, sendo que os meus alunos já sabem. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência didática de matemática, né, sobre adição. Eu vi que os meus alunos já sabem fazer essa adição. Então, eu já vou partir para algo mais complexo, já vou trabalhar habilidades mais complexas com esses alunos. Outra pergunta, o que eles ainda precisam consolidar? Então, os meus alunos sabem, mas tem essa e essa habilidade que eles sabem, mas não está bem consolidada, eu preciso avançar mais nessas habilidades, então eu preciso elencar o que eles já sabem, o que eles precisam ainda consolidar e o que eles ainda precisam aprender. O que os meus alunos ainda precisam ter de conhecimento, de experiência, porque eu sei que as habilidades, elas são progressivas. Então, eu preciso verificar que habilidades que os meus alunos não têm, que eles precisam ter, porque são habilidades bases para esses alunos progredirem, né, no conhecimento e também progredir de ano série. Então, tem habilidades que eu preciso consolidar ali no primeiro ano, para eles poderem ir para o segundo ano, e assim vai. Então, a Base Nacional Curricular e o nosso currículo, eles têm essa estrutura, né, de habilidades que eu sei que eu tenho que trabalhar primeiro e depois ir avançando. Então, esse meu diagnóstico que eu fizer com os meus alunos, eles vão determinar os meus objetivos. Sem esse diagnóstico, a minha sequência didática vai ficar prejudicada. Provavelmente eu não vou alcançar os objetivos que eu colocar lá. Por quê? Porque esses objetivos estão descontextualizados. Né? Esses objetivos não são o que os meus alunos precisam alcançar. Então, primeira coisa, diagnóstico inicial, que a gente também pode chamar de algum tipo de avaliação. Próxima. Depois desse nosso diagnóstico inicial, aí sim nós vamos traçar os objetivos. Então, o que são os objetivos? O que eu espero que os meus alunos aprendam? Então, para eu saber, né, o que eles precisam aprender a partir do meu diagnóstico inicial, eu vou traçar quais habilidades que quero que meus alunos desenvolvam. Como eu falei há pouco, no ensino baseado, né, no currículo, na BNCC, eu não vou partir dos conteúdos, eu vou partir das habilidades. Então, eu não vou elencar primeiro, o que a gente chamava de conteúdo, que agora é objetos de conhecimento, eu não vou partir de um assunto, de um objeto de conhecimento, de um conteúdo, e sim das habilidades que são pertinentes para os meus alunos daquela série. Então, decidir quais são as habilidades. O meu aluno precisa desenvolver melhor interpretação, escrita, contagem, numerais, animais, e assim vai. Geografia, educação física, envolvendo todos os componentes. Vi as habilidades? Agora sim. A partir dessas habilidades, que objetos de conhecimento, conteúdos, eu posso trabalhar a partir dessas habilidades? Elenquei, então, esses objetos de conhecimento que eu posso trabalhar para alcançar as habilidades. E eu preciso pensar também como eu vou acompanhar e avaliar o desenvolvimento dessa aprendizagem. Então, não adianta eu elencar habilidades, objetos de conhecimento e não saber como acompanhar todo esse processo e fazer a avaliação durante o processo. Ok? Próximo.
A partir dos meus objetivos, como alcançar esses objetivos? É o grande desafio. Então, eu preciso traçar as estratégias, é o como fazer. Essa é a parte em que eu vou detalhar as atividades, os recursos, como eu vou organizar a turma, em quantas etapas, em quanto tempo, tudo está aqui dentro dessa parte das estratégias. Então, quais estratégias utilizar para alcançar a aprendizagem de todos os alunos? Todos os alunos, gente. Eu preciso alcançar a aprendizagem de 100% dos alunos. Eu vou alcançar a aprendizagem igualmente para todos os alunos? Claro que não. Com certeza não. Nós temos jeitos de aprender, tempos de aprender diferentes. Os alunos são do mesmo jeito. Vou dar um exemplo assim, eu gosto sempre de colocar o professor nas formações como exemplo. Ao final dessa formação, provavelmente, nós teremos comentários diferentes de vocês, apreciações diferentes, aprendizados diferentes. A mesma coisa acontece com os nossos alunos. Por quê? Vocês têm bagagens diferentes, leituras diferentes. Muitos de vocês já trabalharam com sequência, com projeto, muitos de vocês já fizeram até formações sobre esse assunto. E tem professores aqui, coordenadores pedagógicos, que nunca trabalharam, nem com projeto, nem com sequência didática. Isso é tudo muito novo, não tiveram nenhum tipo de experiência. Então, os aprendizados de vocês serão iguais? Não, serão diferentes. Então, os meus alunos, eles também aprendem de forma diferente. Eu vou ter resultados diferentes ao final da minha sequência didática também na escola. Agora, não é por isso que eu vou deixar de pensar, de planejar para atingir esses 100% dos alunos. É trabalhar esse aluno integralmente, é pensar em todos os aspectos. Primeira coisa, atividades diversificadas. Essa é uma característica das sequências didáticas, elas não focam em um só tipo de atividade. Por exemplo, você tem uma sequência didática de matemática, você não vai ver só um tipo de atividade, só um arme efetue do início até o fim das etapas, de maneira alguma. Ou então, eu vou trabalhar só jogos pedagógicos, do início ao fim, de jeito nenhum. Então, eu tenho uma diversidade de atividades. Então, eu tenho leituras, produções, interpretações, pesquisas, entrevistas, e assim vai. Eu vou explorando tudo o que as minhas habilidades, tudo que os meus objetivos permitem. Dentro dos recursos, eu preciso explorar também da melhor forma possível. Só recursos imediáticos? Não. Tem escola que não tem o computador, não tem internet. Mais uma vez, usando o DELP como exemplo, projeto de didática específica da língua portuguesa, nós tínhamos lá escolas bem diversas, que tinha escola que tinha internet, que tinha sala com computadores, e tinha escola que já não tinha, contava com isso, tinha inclusive escolas rurais. Mas o sucesso da sequência da didática e dos projetos não foram determinados por causa dos recursos, muito pelo contrário. É o planejamento, é a organização, é o acompanhamento do coordenador pedagógico que faz muita diferença. Então, eu tenho televisão, eu posso levar a televisão para dentro da sala, ótimo, vou trabalhar com vídeos, com imagens. Eu tenho impressora colorida na escola, eu vou então imprimir uma vez ou outra, levar a imagem grande para os alunos verem. Muitos alunos são visuais, eles precisam ver também, não é só ler. Eu consigo projetar um vídeo, uma imagem, um texto com data show na minha sala de aula. Eu vou utilizar esse recurso. E assim vai, eu vou adaptando a minha sequência didática, como eu falei, à realidade da minha escola. Essa minha escola tem caixa de som, tem computador, tem tudo isso. A gente vai explorar tudo que a escola tem. Se não tem, a gente vai adaptar. Com certeza, a sequência didática, ela proporciona essa questão de você adaptar os recursos. Tá? A organização da turma. No ensino tradicional, nós sabemos que isso já mudou muito, graças a Deus, mas nós temos aquela questão dos alunos enfileirados, na fila indiana, um atrás do outro, trabalho somente individual, o conhecimento centrado no professor, e nós estamos batalhando para essa mudança acontecer. E a sequência didática, ela exige esses agrupamentos diferenciados. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar com uma sequência didática só com uma organização, um tipo de organização da turma,
todas as etapas. Por exemplo, a minha sequência vai durar um mês. Já pensou só trabalhando individualmente? Não vai dar certo. Então, eu preciso organizar essa turma de diversas formas. Eu trabalho no coletivo, no grupão, o professor demonstrando lá no quadro, por exemplo, é uma produção de texto. O professor é o meu escriba, ele é o meu exemplo. Né? Então, o aluno ele precisa ver exemplos de como fazer. Pode voltar um slide, por favor. Então, ele vai precisar mostrar para o aluno como fazer. Como é que ele vai, como realizar isso? Lá, né, com o grupão, no coletivo. Tem atividades que eu preciso explorar, algo que um aluno ajude o outro ali, por exemplo, em duplas. E aí eu vou explorar os agrupamentos produtivos, que muitos professores já utilizam, aquele aluno que pode ajudar o outro, com conhecimentos próximos. Eu não vou ter sucesso se eu juntar alunos com conhecimentos muito díspares. É um aluno, por exemplo, que não sabe ler nada, com aquele aluno que lê tudo, com muita fluência, né? É o melhor aluno da turma. Então, se você juntar esses dois com conhecimentos muito diferentes, provavelmente um não vai conseguir ajudar o outro. Mas se eu conseguir juntar um aluno com um conhecimento mais próximo, eu vou ter mais sucesso em um ajudar o outro. Então, e o trabalho individual? Não vou fazer nunca? Com certeza vai fazer. Vai ser preciso, em algum momento da sequência didática, vai ter um momento em que aquele aluno vai precisar colocar em xeque o que ele aprendeu, sozinho. Mas, para isso, ele já trabalhou no coletivo, ele já trabalhou em pequenos grupos, ele já trabalhou em dupla, para quando chegar no individual, ele ter mais conhecimento, mais segurança. Então, essa organização da turma também é uma característica da sequência didática, ok? Pode passar. Agora, como organizar as etapas? Como encadear cada etapa uma na outra? E qual será o tempo da sequência didática? É importante pensar que esse encadeamento é como a gente está falando desde o início, do mais simples para o mais complexo. Então, eu preciso organizar as atividades de forma que as primeiras atividades exijam habilidades mais simples, e aí, gradativamente, essas habilidades vão ficando mais complexas. Eu trouxe aqui um exemplo, fazendo propaganda do Delphi de novo, um cartaz que nós utilizamos nesse projeto, onde tem toda a estrutura da sequência didática, as etapas, as atividades que serão realizadas e a data. Então, esse é um cartaz grande, a gente imprime ele grande, para que o professor possa utilizar ele pregado na parede. Então, essa é uma dica ótima, que eu já sei que muitos professores já utilizam essa estratégia dentro da sala. Então, lá eu vou ter quantas etapas, quais atividades eu estou prevendo e em que data isso vai acontecer. Então, à medida que essas etapas vão acontecendo, as atividades vão acontecendo, eu vou registrando lá, eu posso até pedir, um aluno, vamos ver o que nós fizemos hoje, coloca a data de hoje, o que nós vamos fazer na próxima aula? Ah, isso, tal. Então, nós sabemos que ainda falta essa e essa etapa. Por quê? No ensino tradicional é tudo muito isolado, os conteúdos, né? Eu passo um texto, já passo a atividade, já vou mudando de conteúdo. Então, às vezes o aluno ele tem muita pressa, ele produz um texto, o professor já corrigiu a primeira vez, ele acha que já acabou. Você pede, eu como professora de português tenho essa experiência, você pede para o aluno ler novamente, reescrever, eu fico, de novo? Mas eu não já corrigi esse texto, professora? Então, ele precisa entender que é todo um processo. Para um texto ficar pronto, um texto aqui é um exemplo, claro. Uma produção textual ficar pronta, ela vai passar por diversas etapas. Então, uma sequência didática tem diversas etapas que o aluno vai visualizar, vai saber o que ele já fez, o que ele ainda vai fazer, e quando estiver finalizado, ele vai olhar, nossa, olha o tanto de atividades que nós fizemos para poder chegar aqui no final e fazer essa avaliação. Okay? Então, esse é um exemplo de um cartaz que tem toda essas etapas, atividades e o tempo da sequência. O tempo, como é que eu determino o tempo da sequência? Depende muito dos objetivos, do que eu quero alcançar com essa sequência didática. Eu tenho sequências didáticas mais curtas, mais extensas, vai depender muito dos meus objetivos. Eu preciso ter pressa
para acabar logo, ah, não, então eu tenho que cumprir logo porque eu previ que eram 2 semanas. Não, de maneira alguma. Então a gente vai falar sobre isso agora, sobre essa questão da flexibilidade. Pode passar, por favor. E a grande pergunta é: eu posso mudar os planos no meio do caminho? O que vocês acham, gente? Então, eu fiz um planejamento das etapas, das atividades. Ah, eu planejei que seriam 2 semanas, 3 semanas, mas no meio do caminho aconteceram várias dificuldades e eu não estou conseguindo cumprir. O que eu faço agora? Ah, não, eu vou me embora, né? Os alunos do outro ano que aprendem, eu vou cumprir o que eu planejei, de maneira alguma. Então, a sequência didática, ela nos dá essa flexibilidade, embasada nas avaliações que eu estou fazendo ao longo do tempo, do meu diagnóstico. Então, quando eu planejei uma sequência didática, ou quando eu recebi uma sequência didática para trabalhar com os meus alunos, eu tinha uma hipótese de trabalho. Eu fiz uma hipótese que nem sempre se comprova, essa hipótese. Então, pode ser que os objetivos que eu queria atingir, né, na aprendizagem de todos os alunos, eu não alcancei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os ajustes necessários. Pode ser, eu posso ampliar, né, eu posso adiantar algumas atividades que estavam mais para o final, mas eu estou vendo que se eu mudar, eu vou ter mais sucesso. Aí eu tinha planejado já iniciar na próxima semana as pesquisas individuais, mas eu estou vendo que os meus alunos não conseguem. O que eu vou fazer? Eu vou mudar. Coloca as atividades que eram individuais, em dupla, em grupo, e assim são os ajustes. Ah, eu preciso retomar um conteúdo, porque esse conteúdo que eu estou trabalhando na sequência didática depende de um outro conteúdo que já era para ter sido trabalhado na série anterior. O que eu vou fazer? Vou passar por cima e vou atropelar tudo? Não, eu paro um pouco, retomo os conteúdos. Por quê? Eu vou ter sucesso na aprendizagem dos meus alunos. O grande objetivo da sequência é que os alunos aprendam de fato. Aprendizagem significativa, o que eles vão usar na vida deles, o que eles precisam saber. Nossa, eu sei que eu estou aprendendo isso porque eu vou utilizar, eu preciso. Então, essa aprendizagem significativa, ela precisa ser plena, eu preciso atingir todos os alunos, e se for preciso eu modificar, eu adaptar os planos da minha sequência didática, eu posso fazer isso. E a grande questão, eu faço esses ajustes como? Normalmente eu vou mudar a estratégia. Então, se eu estou planejando a minha sequência didática, sempre eu passo um texto, depois eu passo sempre algumas questões sobre esse texto. Estou trabalhando dessa forma, com essa estratégia, mas eu estou vendo que não está dando certo. O que eu vou fazer? Eu preciso mudar de estratégia, porque se eu continuar trazendo textos, trazendo questões, os meus alunos vão continuar errando. Nós sabemos disso. Né? O que tem que ser feito? Tem que mudar a estratégia. Então, isso não estava funcionando, eu preciso de ajuda. Às vezes, eu como professor, quantas vezes eu digo, meu Deus, o que eu recorri à internet, a um professor mais experiente, ao coordenador pedagógico, dizer, me ajuda, porque eu não estou conseguindo, eu estou trabalhando tal coisa, o mínimo de alunos, né, estão me dando retorno, e eu não tinha vergonha não, pedi ajuda mesmo. Quantas vezes também não ajudei meus colegas. Então, eu destaco aqui a presença do coordenador pedagógico, que é nosso braço direito nas escolas. Né? Queria elogiar aqui os nossos coordenadores pedagógicos. Nós temos coordenadores pedagógicos de destaque nessa rede, maravilhosos, competentes, que acompanham, que dão sugestões, realmente que cumprem o seu papel de coordenador pedagógico, não estão fazendo outras coisas burocráticas na escola, mas estão realmente apoiando o trabalho do professor. Então, esse é um momento que o professor pode pedir socorro para o coordenador pedagógico. Olha, eu estou aqui, esse é meu planejamento, eu já tentei isso e isso, mas eu estou vendo que não está adiantando. Você tem uma estratégia para me sugerir, para me ajudar? E aí, o coordenador pedagógico, se não souber, eu tenho certeza que ele vai pesquisar, ele vai trazer alguma ideia. Então, mudar a estratégia é algo que sempre acontece. A gente não tem que ter vergonha não, de mudar os nossos planos. Porque eu estou mudando essa estratégia para alcançar a aprendizagem do máximo de alunos possíveis. Então, com certeza vai valer a pena. Eu acredito que a professora Soraya vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco em metodologias ativas. Com certeza ela vai trazer ideias para nós. Todos esses planos que eu posso mudar, fazer esses ajustes, eu tenho que pensar sempre nos meus objetivos iniciais. Eu vou fazer mudanças, vou fazer ajustes, ótimos. Mas qual foi o meu objetivo com essa sequência didática?
Meu objetivo foi que meus alunos desenvolvessem a leitura, a produção escrita de história em quadrinhos. Então, eu tenho que sempre pensar nesse objetivo. O objetivo inicial tem que ser o meu foco. Posso fazer essas mudanças, mas sempre pensando nos meus objetivos. Pode passar. E, por último, o último item da nossa sequência didática é a avaliação. A avaliação, será, gente? Eu não acredito. Trabalhar com sequência didática ainda tem que fazer avaliação? O que vocês acham? Me responda aí no chat. Tem que fazer avaliação ou não com a sequência didática? Sim ou não? Quero ver, hein? Vamos ver se alguém responde aí no chat. Tem que fazer avaliação ou não tem, gente? Vamos lá, vamos ver quem vai ser o primeiro a responder no chat. É preciso ou não é preciso? Eu dispenso avaliação. Quando eu trabalho com sequência didática, eu não preciso avaliar. Isso é verdade? Sim ou não? Hein? Sim, sim, sim. Quero ouvir a opinião de vocês, tá? Se é preciso avaliar a partir do trabalho com a sequência didática ou não. Estão dizendo sim, 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 sim. Com certeza, né, Valcione? Com certeza, Celina, Lucia. Oi, Celina. Então, com certeza, meninas, Denise, isso mesmo. Com certeza é preciso avaliar. Agora, que avaliação é essa? Não é aquela prova, não, gente. Fazer uma sequência didática maravilhosa, permitir que nossos alunos aprendam, avancem, e aí no final de toda essa sequência eu preparo uma prova. Poxa, eu estraguei todo o meu trabalho. Por quê? Porque não é esse tipo de avaliação que a sequência didática prevê, como a minha imagem está trazendo aqui. Eu preciso ter avaliação no início, que é aquele diagnóstico inicial que eu trouxe para vocês. Eu preciso ter avaliação ao longo de todo o processo. E preciso ter avaliação ao final também, que não vai ser uma prova, mas também vai ser uma avaliação. Então, a partir dessa avaliação inicial, eu posso planejar a partir da minha avaliação inicial. Então, eu já sei o que meus alunos sabem, que precisam aprender e tudo. Então, depois desse planejamento, o que eu vou fazer ao longo do percurso? Eu vou acompanhar. Então, eu preciso ter essas anotações, eu preciso ter os registros, eu preciso ter, minha escola já tem um formuláriozinho que eu acompanho durante as fichas de avaliação, os registros de aprendizagem, a minha escola tem, ótimo, eu vou registrando. Isso tem que ser aluno a aluno. Isso vai facilitar, quando chegar ao final do bimestre, eu sei o que o meu aluno avançou ou não, mas é preciso registrar. Dá trabalho? Vai dar um trabalhinho, mas ao final, olha o tanto que eu vou economizar, né? Tendo que, de repente, fazer uma prova para avaliar tudo que os alunos trabalharam ao longo do bimestre. Eu já fiz essas anotações ao longo do bimestre e eu já sei o que os meus alunos avançaram ou não. Então, como fazer essa avaliação? De diversas formas. Eu posso fazer esses registros de aprendizagem, muitas escolas têm esse documento, que você faz as fichas de avaliação no meu caderno. Eu posso fazer, essa semana eu vou avaliar tal e tal grupo, então eu vou anotar com mais atenção, com mais detalhes sobre os alunos tais e tais. Claro que eu não vou conseguir anotar sobre todos os alunos todos os dias, impossível, né? Ninguém aqui é mágico. Mas fazer esse acompanhamento ao longo de toda a sequência didática vai facilitar muito no resultado. Eu tenho certeza que o objetivo vai ser alcançado. Tá? A Viviane está dizendo aqui que essa avaliação de uma forma diferenciada com o diagnóstico e em todo o processo. Isso mesmo, Viviane, isso mesmo. Identificar eventuais problemas. Eu só consigo identificar, gente, se eu estiver avaliando, se eu tiver a todo tempo verificando o aluno que progrediu e que não progrediu, para fazer aqueles possíveis ajustes, as mudanças de estratégia que eu acabei de falar. Só é possível se eu estiver acompanhando e avaliando. E antes de eu avançar para a próxima etapa da minha sequência, para as minhas habilidades mais complexas, eu vou precisar corrigir essas falhas que ficaram, essas dificuldades do meu aluno. Então, eu estou embasando aqui a minha fala no que a Jussara Hoffmann traz para nós. Isso ajuda a interpretar que a turma aprendeu ou não, e assim intervir mudando as estratégias. Então, a avaliação ela é primordial para eu alcançar os objetivos, para eu saber quem aprendeu, quem não aprendeu, e para avaliar o nosso trabalho também, né, pessoal? O professor ele também precisa avaliar. Se eu tenho uma turma com 30 alunos, e eu vejo que com a execução, né, dessa sequência,
20% dos alunos estão progredindo, eu preciso avaliar também o meu trabalho. Que estratégias que eu estou usando? Será que eu não preciso mudar essas estratégias? Eu vou avaliar não só a aprendizagem dos meus alunos, mas também a minha prática como professor, né? E essa avaliação, pessoal, não pode ser centrada só no produto final. Lembra que a gente falou que pode ter um produto final? Então, eu fiz uma sequência didática de 2 meses. E, ao final, os meus alunos produziram um livro. Então, eu vou dar, a minha avaliação vai ser conforme a qualidade daquele livro. O aluno que conseguiu produzir 5 parágrafos no livro, ele vai ganhar um 10. O aluno que conseguiu produzir um parágrafo vai ganhar 0. Não dá. Por quê? Como é que vai ser essa minha avaliação? Se eu sempre comparar um aluno com o outro, essa minha avaliação não vai ser justa. Eu preciso comparar o seguinte: o que esse meu aluno que conseguiu fazer 5 parágrafos tinha de conhecimento, de habilidades desenvolvidas no início da minha sequência didática? E o que esse meu aluno que conseguiu produzir um parágrafo tinha de conhecimento? De repente, esse meu aluno que conseguiu produzir um parágrafo ao final, só conseguia produzir uma linha. Então, se ele, ao final da minha sequência, está produzindo um parágrafo, ele desenvolveu. Então, ele tem que ter essa avaliação positiva. Eu preciso valorizar o que o meu aluno avançou, como a gente conversou. Os aprendizados são em tempos diferentes, e eu preciso verificar que as dificuldades dos meus alunos também são diferentes. Tá? Então, acredito que agora vai ser o último slide. Eu acho que eu falei demais, né, meninas? Eu me empolguei aqui, mas tudo bem, estava gostosa a conversa. Acho que o